Bom dia, estamos aqui para a nossa última aula. Agradeço a todas vocês que ficaram conosco nesse tempo, nesse momento difícil de pandemia, mas esteve presente ouvindo cada domingo a sua aula. Essa é a nossa última aula do grupo pequeno, tá? Depois vocês entram lá no discipulado, a Marisa deixou um texto lá para vocês também. Agradecendo, tá? Vamos agradecer a Deus primeiramente, Ele sabe de todas as coisas, e agradecer a cada uma de vocês, tá? Por ter participado do discipulado esse ano, numa fase tão difícil, mas que foram até o fim, tá bom? A nossa última aula de hoje é chamada Ao Ministério ou Serviço. Aprenda essa lição. Se você tem de fazer o trabalho de um profeta, você precisa não de um cetro, mas de uma enxada. A introdução chamada ao ministério ou serviço. Todo ministério começa a ser gerado numa vida de intimidade com Deus, onde o Senhor faz de nossos talentos naturais e dons espirituais instrumento de edificação para o seu reino, para o corpo de Cristo. Deus nunca teve problemas com a idade para inaugurar a vida ministerial. A. Samuel foi chamado quando era uma criança. B. Davi foi chamado quando era uma criança. C. Paulo, quando deixou de ser religioso para ser um cristão, já era adulto. D. Moisés encontrou Deus numa sarça e foi designado para libertar os hebreus quando já era um senhor de idade. Então, não temos desculpas. Deus pode usar quem quer e quando quer. O problema é a gente entender que Ele quer nos usar independente da nossa idade, ou quando acharmos que outras coisas são mais importantes do que ser usado por Deus. Efésios 4, 11 e 13. Deus separa homens e mulheres, ministérios, para que o corpo de Cristo seja amadurecido e edificado. E um ministério eficaz é formado e amadurecido através de chamado, oração, ministério, caráter e unção. O conceito de ministério é o papel a ser exercido por cada membro do corpo de Cristo para que haja saúde espiritual e crescimentos no mesmo. Função ou incumbência para assumirmos no corpo de Cristo para servir. Ingredientes para a construção de um ministério. 1. Chamado de Deus. Deus recruta filhos e filhas que se dispõem a amar e servir o seu rebanho. É Deus, sendo uma pessoa hipercriativa, tem maneiras várias de nos chamar e nos encaixar no ministério específico para servirmos a Ele e ao seu povo. Ele fala o nosso coração, usa a circunstância, através de sal da palavra. Não precisamos importar muito com a forma através de qual seremos chamados. O que importa é desenvolvermos uma vida de comunhão com Deus, que nos mantenha um canal aberto de comunicação e termos no coração uma resposta positiva ao Senhor, uma predisposição para obedecer. Gênesis 12:11, Jonas 1:1 e Isaías 6:8. Atenção! O serviço motivado pelo dever inspira a morte. O serviço que flui do nosso íntimo é vida. Alegria é paz. Lucas 9:46. Ministério da toalha. Lucas 13, 14 e 15. Este é o convite. Desenvolver um ministério maduro, produtivo e eficaz leva tempo. Deus hoje pode nos salvar, nos levar à consciência e ato do batismo e até mesmo nos chamar para o ministério. Mas com certeza não poderíamos começar a desenvolver o ministério amanhã.
não estaríamos prontos. Por isso Deus nos envolve num processo a priori de chamado, é o primeiro. Segundo, preparo, o período da brecha. E o terceiro, cumprimento, onde somos estabelecidos e reconhecidos na atuação do ministério. E em todo este processo, Deus age com a cruz de Cristo em nossas vidas, nos transformando, dando continuidade à obra de santificação. 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi, quando foi ungido rei sobre Israel, não assumiu o trono de imediato. Deus levou-o a um lugar de preparo chamado Caverna de Adulão. E também há várias circunstâncias que o levaram a sacrificar seu Saul interior. Davi fugiu do Saul físico, mas precisava crucificar seu Saul interior, que era a insubmissão, a desobediência, a autonomia, motivações equivocadas quanto ao poder e etc. Deus chama e prepara os ministros do seu rebanho, qualificando-os. Atualmente, temos duas questões seríssimas acerca do que chamamos de ministério. A primeira é: temos membros no corpo de Cristo que acham que ministério é uma atividade especial separada para uma elite do povo de Deus. Se consideram comuns aos leigos demais, por isso não assume seu papel de fisiologia, o funcionamento, do corpo, e passam anos ocupando os bancos da igreja sem crescimento, sem perspectivas, sem produtividade, sem vida. Geralmente são as pessoas que mais dão trabalho na igreja e se tornam críticas, pessimistas, insubmissas, não progride e tentam atrapalhar os outros que tentam fazê-lo. A segunda é: em contrapartida, vemos pessoas com arestas grotescas no caráter, com comprometimentos sérios quanto à vivência básica de princípios bíblicos, assumindo cargos, lideranças ou ainda tarefas simples. Se receber um treinamento ou discipulado prévio, um acompanhamento de liderança, construindo verdadeiros impérios dentro da igreja. Existe uma necessidade, existe alguém com talento e habilidade. Não importa o caráter, ele irá suprir tal necessidade. Por isso vemos hoje dentro das igrejas gente insubmissa, desobediente, desonesta, insensível, não ensinável, arrogante, obstinada de coração, com paranoia de ameaça, com mania de perseguição, presunçosa, assumindo posições, fazendo e acontecendo, sem ter limites, sem estar sob a autoridade de alguém maduro, experiente, discípulo de Cristo realmente. Hoje cada um de vocês tem a oportunidade de escolher que direção vão dar para o crescimento da vida ministerial. Se irão querer ser estrelas e construir um império pessoal em nome de Deus e tornar o nome de vocês conhecido na história, ou se vão crescer no corpo de Cristo, dentro da dinâmica do mesmo, entendendo que não vão muito longe e nem atingiremos ninguém de forma eterna se formos ilhas e só quisermos fama. Ela é possível sim, mas não é eterna. Crescer ministerialmente implica em fazer vínculos, em aprender a honrar o próximo. Podemos optar por reinar temporariamente como Saul, por não abrir de seu coração para que o Deus moldasse. Ou podemos optar por deixar Deus nos levar às cavernas de adulão da vida, para nos quebrar, moer, moldar, nos formando para a vida e para o ministério. 2. Oração. Nós vimos o 1 e agora nós estamos no 1 foi chamado de Deus, tá?
Agora, o 2 é a oração, que inclui a dinâmica de nossa vida com Deus, a leitura da palavra, jejum, tempo para ouvir de Deus, meditação. Esse é o alicerce que nutre a vida cristã e um ministério eficaz. Marcos 1:35, Lucas 11, 1-4. Através de uma vida com Deus, obtemos condições de entender o que Ele quer de nós, quais as atitudes que devemos tomar, qual o próximo passo a ser dado. Salmos 32, 8. John Wesley diz que Deus faz tudo através da oração e nada sem ela. Se não gastamos tempo com Deus, como Ele poderá confiar em nós para cuidar de seu rebanho? Não confiarmos uma taça de cristal a uma criança de 3 anos de idade ou a um desconhecido. Agora vamos falar do 3, o caráter. Deus está mais interessado naquilo que sou diante dele, para ele, do que naquilo que posso fazer para ele. Vamos lá, vou repetir. Deus está mais interessado naquilo que sou diante dele, para ele, do que naquilo que posso fazer para ele. Deus hoje e sempre fez assim. Tem maior interesse em homens e mulheres que deixam o Espírito Santo trabalhar em seu caráter para formar Jesus em suas vidas, do que em homens e mulheres cheios de capacidades naturais, cheios de carisma, mas também cheios de si, sem ter o equilíbrio de Deus, com motivações de coração profundamente equivocadas. Deus não escolhe os qualificados, mas Deus qualifica aqueles que em humildade se dispõem a servi-lo. Gente, isso é muito forte, né? Deus os treina, tornando-os eficazes, mas sem perderem a simplicidade. 1 Timóteo 4:12, 2 Timóteo 2:24 e 26. É importante pedir ao Espírito que sonde o nosso coração, deixando trazer luz sobre nossas motivações escondidas. Os pastores poderiam ter uma surpresa a partir de hoje. Que bom seria se alguns, notando em seus corações um desejo de autopromoção, de status religioso ou de projeção pessoal, entregassem seus cargos, dessem um tempo diante de Deus e submetessem a um acompanhamento, um discipulado, quem sabe a um verdadeiro nascer de novo. E outros que têm investido tempo e têm buscado qualidade de vida diante de Deus, começassem a assumir o seu papel, sua função, seu lugar no corpo de Cristo. 4, a unção. Falamos de 1, de 2, de 3, agora vamos falar de 4, tá? 1, vocês lembram que foi o chamado de Deus, o 2 foi a oração, o 3 foi o caráter, agora o 4, vamos falar da unção. Deus derrama a sua unção sobre nós à medida que o buscamos e aprofundamos nosso compromisso de vida e de ação com Ele. Unção é algo que vem para a vida e não pelo ativismo igrejeiro. É uma capacitação especial de Deus que nos ajuda no aprimoramento da atividade que Deus nos propõe. 1 Jó 2:20, Isaías 6:1, 2 Coríntios 1:21. Que Deus não desperdiça sua unção com quem não conhece seu valor e utilidade no reino e na vida cristã. 2 Crônicas 29:11. Ser um bom animador de púlpito ou mesmo persuasivo não significa ser ungido. Deus deseja encontrar no meio de seu povo gente que lhe seja confiável, que não volte atrás negociando princípios de Deus que não são inegociáveis.
gente que olha para a própria vida e reconhece que sem Deus não é nada e nada pode produzir para a eternidade. Gente que tenha um coração ensinável para Deus, que não se obstina na própria vontade. Gente que deixa Deus forjar o caráter de Cristo em sua vida. Temos lugar, função e valor na anatomia e fisiologia do corpo de Cristo, que depende de nós para ser saudável ou enfermo. E a palavra de Deus nos acende luzes para que nos encontremos nesse corpo e encontremos nosso lugar. É só relembrar o estudo de dons e reler os seguintes textos. 1 Coríntios 12, 4 a 7. Romanos 12, de 6 a 8. Efésios 4, de 7 a 11. 1 Coríntios 12, 28. E 1 Coríntios 12, de 7 a 10. O que impede a descoberta do ministério? 1. Confusão. Falta de esclarecimento bíblico acerca de dons espirituais, ministério e vontade de Deus para cada cristão. Ou 2. O autoilusão. Pensar que possui um determinado dom ou talento que na verdade não possui, não tendo assim como aprimorá-lo e nem investir no que realmente seria seu potencial genuíno. Ou 3. A inveja. Desejar fazer o que os outros já estão fazendo, sem buscar a direção de Deus para a própria vida. Ou 4. Pecados não confessados. Orgulho e obstinação que endurecem o coração, mantendo a pessoa isolada da comunhão do corpo. Soberba e atos imorais. Agora eu vou falar sobre os perigos no ministério. Primeiro, se tornar insensível. 2 Timóteo 1, de 4 a 8. Ficar insano, sem saber aonde está realmente. Viver o ministério como mais uma atividade. Escandaliza o próximo e não o conforta quando necessário. Perde o fogo evangelístico. Segundo, a falta de lealdade com a palavra. Julgamos já saber tudo. Com a fé, a vida cristã não se sente sem crer. Com os membros do corpo, com os irmãos, líderes. Terceiro, a comodidade. Faz perder a convicção, a certeza, diligência, vocação, concentração e a disciplina. Perdemos o cuidado com o próximo. Perdemos a eficiência, a ação, a virtude. 2 Timóteo 2, 2, 4 e 5. Perdemos a perseverança. Não reinamos sobre o pecado, mas o servimos. Transpassamos, cumprimos parte da ordem. Isso é igual a desobedecer, gente. Perdemos a dedicação ao trabalho. É 2 Timóteo 2, 6. E a quarta, falta de integridade. 2 Timóteo 2, 14 e 15. Anula a santidade devido ao nosso dono. Deus procura servos e não senhores. Quebra a estabilidade e equilíbrio. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Ser vaso de honra é diferente de ser vaso. O quinto, desenvolver apenas o aspecto de piedade, aparência religiosa que mantém vazio o coração, egoísmo, avareza, idolatria alojada, malocada no coração, desobediência, ingratidão e rancor, impetuosidade, ataques súbitos de violência, mesmo verbal, a precipitação. Sexto, exaltação da capacidade recebida, exaltar o usuário de dom e não a Deus. Misto disfarçado de orgulho, soberba e dominação. Sétimo,
projeção dos dons. Amar mais o dom e menos ao Senhor. Fazer com que as pessoas pensem que é um privilegiado, iluminado por Deus, produzindo nas pessoas um misto de culpa, derrotismo, frustração e acomodação. Cuidado, gente. Cuidado em relação ao ministério. Vou falar agora sobre os cuidados, tá? Em relação ao ministério. Primeiro, seguir bons exemplos. O segundo, persistir no aprendizado das Escrituras. O terceiro, objetivar aperfeiçoamento sempre. O quarto, pregar a palavra. O quinto, não se desviar da grande comissão. E o sexto, ser um testemunho genuíno. Agora eu vou falar sobre os benefícios do ministério. Sensação saudável e necessária de estar sendo útil nas mãos de Deus. O segundo, desenvolvimento de autoestima saudável, sentindo-se importante para Deus, crendo que Ele conta conosco. O terceiro, desenvolvimento de humildade. Os que não são humildes aparecem muito, mas têm pouca ou nenhuma utilidade para o corpo de Cristo, porque este é um lugar de serviço. O quarto, aprender a lidar com questões e atitudes negativas, não se deixando dominar ou abater por elas. O quinto, ajuda no desenvolvimento da igreja local. O sexto, glorifica a Deus. Esta é a nossa finalidade enquanto criação amado por Deus. Para se envolver com o ministério é necessário um entendimento. Podemos ser muito perdoados, mas muito pouco transformados. E fica aqui, tá? Essa aula de hoje de chamado ao ministério ou serviço. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Tudo que a gente pôde falar e fazer por aqui, por live ou por mensagem de voz, porque essa pandemia nos deixou distante. Gostaria muito de ter essa proximidade com vocês, mas o importante não é a minha proximidade com vocês, o importante é a proximidade de vocês com Deus. O importante é essa intimidade de vocês com Deus. Era isso que nós buscamos ao decorrer de todas essas aulas, que vocês tenham mais intimidade com o Senhor, que vocês busquem mais a Deus para a vida de vocês, tá? E espero que essas aulas tenham, assim, entrado no coração de cada um de vocês. Espero que essas aulas tenham, assim, acolhido vocês e que vocês possam colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam, tá? E qualquer dúvida vocês podem perguntar, não tem problema nenhum. Eu estou sempre aqui. Qualquer dificuldade vocês podem entrar em contato e ligar. Muito obrigada por estar com vocês esse ano. Foi um ano, assim, sem muita produção, né? Porque a gente não tá, como é que se diz, físico, né? Mas a gente fez o que a gente pôde pelos redes sociais, né? Que nesse momento nos serviu bastante, as redes sociais, tá? Muito obrigada por tudo, obrigada por esse período, obrigada por vocês estarem presentes, né? Ouvindo as nossas aulas, por vocês estarem comentando, mesmo às vezes no particular, vem comentar alguma coisa, tirar algumas dúvidas. Espero que vocês tenham aproveitado esse tempo, tá? E esse ano com essas aulas, tá? Muito obrigada. Que Deus possa dar a vocês um domingo abençoado, tá? Que vocês tenham uma paz e que vocês continuem orando pelos enfermos da igreja, tá bom? E é isso, gente. Beijo, beijo e muitos beijos para vocês. Tchau.